Costuma ir ao baú das recordações? Infelizmente não. Eu não... A identidade fala muito aqui, por isso é que eu estou a ir buscar outra vez a identidade. Nós temos que ser aquilo que somos. Evidentemente é interessante e é giro, é agradável ter alguma coisa para mostrar aos nossos filhos, aos nossos amigos, mas nós temos que ser aquilo que somos. A nossa identidade tem que estar constantemente connosco. Eu sou uma vergonha, entre aspas. Eu não tenho jogos guardados de europeus, de Jogos Olímpicos, de Mundiais, e o Senhor abençoou-me com tantas coisas, mas não sou daqueles que guardam para depois ir ver. Está cá a pessoa, sou eu. Eu sou reconhecido por quem sou enquanto homem, enquanto indivíduo, e essa é a minha principal forma de ser e de estar. O Luís Vidigal tem uma experiência de 18 anos como profissional de futebol. Teve, porque ele agora já não está no ativo, como podem calcular. E ao longo destes 18 anos, o Luís passou por diversos clubes. Ele começou, creio eu, em Elvas. Um ano no Estoril, Montra, para o Sporting. Sporting Nápoles, Livorno, Udinese, em Itália. Representei as seleções jovens, fiz Jogos Olímpicos, a melhor participação de Portugal de sempre. A geração de ouro, da qual fiz parte, a seleção que representou Portugal no Europeu de 2000, Holanda, Bélgica. Uma participação fantástica, tremenda, também com oportunidade de mostrar o lado humano e de partilhar com muitos colegas aquilo que me faz respirar, que é Cristo. E foram experiências fantásticas, tremendas, desafios muito grandes em Itália. O Luís é casado com a Sónia e tem 3 filhos, o Davi, o Daniel e o Gabriel. Luís, nós sabemos que os seus irmãos, creio eu pelo menos 2, também foram futebolistas. Há um dos seus irmãos que é o Lito Vidigal, que está no ativo não como jogador, mas como treinador de futebol, certo? Como é que nasceu essa paixão pelo futebol no seio da vossa família? Simples, mais uma resposta direta. Ótimo. Para quem não sabe, acredito que alguns saibam, nós somos uma família muito numerosa. Também tem umas anedotas em relação às famílias numerosas, que o meu falecido pai sempre respondia à letra. Nós somos 13 irmãos, o mais velho faleceu, somos 12 agora. Vocês imaginem 13 filhos com uma mão à frente e outra atrás, como se costuma dizer, as dificuldades. Fugimos da guerra, tínhamos uma vida muito boa em Angola, uma vida classe alta, e não foi fácil, como vocês devem imaginar. Grato a Deus pelos pais que me deu, porque sempre souberam orientar-nos. E é assim, com muitos irmãos, estamos a falar de 9 irmãos e 4 irmãs, a facilidade ou a dificuldade de arranjar brinquedos ou diversão para todos, tiveram que ser criativos. Então arranjou uma bola, olha, vão 9 já, estão despachados com uma bola, 9 já estão despachados. E por acaso, por arrastamento, as irmãs também foram, 13 irmãs também jogaram futebol. Portanto, foi muito fácil, daí nasceu um pouquinho o bichinho de futebol. Meu pai não tinha nada a ver com futebol. Meu pai não sabia, não percebia, não tinha capacidade sequer para dar um pontapé numa bola. E a coisa foi acontecendo com o irmão que se tornou profissional em primeiro lugar, Beto, digamos assim, o timoneiro do grupo de 5 que se tornaram profissionais e que jogaram na Primeira Liga. 2 representaram as seleções nacionais, eu representei a seleção portuguesa, o Lito, atual treinador do Belenenses, representou a seleção angolana.
O mais novo, Toninho, representou a seleção jovens com algumas presenças. Não é o mais novo, antes do Jorge. Mas nasceu provavelmente pelas dificuldades, e isto para responder que as dificuldades às vezes dão-nos oportunidades de encontrar outras coisas e até melhores. Uma família estável, alguns troféus ganhos enquanto jogador de futebol, um cristão ativo na sua igreja. Luís sente-se um homem feliz, realizado? Sem dúvida, logicamente sei que há muito para fazer, há muito para percorrer, para aprender acima de tudo. Uma família que preenche, que é um desafio muito grande. Aliás, o que nós estamos aqui a discutir hoje tem muito a ver com a família, nós sendo cabeça, a importância que nós temos na forma como orientamos e como conduzimos a nossa família. E em primeiro lugar passa por nós, como é que nós conduzimos a nossa vida, como é que nós vivemos esta vida em Cristo, como é que ela se reflete nos nossos filhos, como é que ela se reflete na nossa esposa, na nossa casa, e levar isto agora para o campo profissional foi sem dúvida o meu troféu maior. Foi o meu troféu maior. A identidade tem muito a ver com aquilo que nós somos, e vocês imaginem a dificuldade que é chegar no campeonato italiano na altura, o campeonato italiano a sério, com as estrelas que cintilavam na altura atuarem no campeonato italiano, e nem vos vou dizer nomes porque não vale a pena, mas jogava lá a nata do futebol. E não é fácil um elemento estranho aparecer ali agora, mas quem é este que Jesus é e que não é? Mas a coragem de que Tom falou aqui há pouco, ela tem que ser vivida e colocada em prática no dia a dia. Nós não nos podemos esconder. A grande dificuldade que nós temos em nos impormos, onde quer que seja, é nós não conseguirmos dizer quem somos e o que somos. Esse é o grande problema. Eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Se eu chego em Itália, e como vocês devem imaginar, um estrangeiro, um português, chegar em Itália, o país do futebol, o país onde se sabe tudo, e vocês viram as dificuldades que o Mourinho passou, vocês viram as dificuldades que o Luís Figo passou, não é fácil como vocês devem imaginar. E se nós não formos corajosos, se nós não tivermos a capacidade de dizer não, eu sou, e estou aqui para mim e para vocês. Se não tivermos essa capacidade, não vamos ter sucesso. Aliás, vocês presenciaram em alguns jogadores que tiveram passagens por Itália, portugueses, que não funcionaram na plenitude porque um dia estavam a favor do vento que ia para a esquerda, outro dia estavam a favor do vento que ia para a direita. Não, nós temos que ser. Como vocês devem imaginar, foram dificuldades que eu encontrei numa fase inicial, não foram tempos bons, mas quando estamos em Cristo nós podemos todas as coisas, e depois o Senhor vai se revelar nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, e vai confundir e vai clarear a mente daqueles que nos estão a olhar, vai fazer com que eles percebam que estão na presença do indivíduo íntegro, do indivíduo que tem qualquer coisa a mais do que aquilo que eles estão a ver. E isso aconteceu na minha vida, no meu percurso em Itália. Como vocês sabem, a vida do futebol, fala-se tudo menos de integridade, fala-se tudo menos de fidelidade, fala-se tudo menos honestidade. Aliás, tudo que seja íntegro, honesto e fiel é um objeto estranho naquele meio. Um episódio pequeno para vos contar: numa mesa só de homens, num jantar onde se conta tudo o que se fez fora da casa, fora
da intimidade fora do relacionamento com a esposa, e toda a gente tem história para contar, e num certo momento viram-se para mim: Luís, então, mas se tu não tens histórias para contar? E é simples. Eu, na altura, eu estava casado há 8 anos com a minha esposa, e eu tenho uma história interessante. Eu estou casado com a minha esposa há 8 anos, são 8 anos de fidelidade, amo muito a minha esposa, e vocês estão-me a dar vontade de rir, porque as vossas historinhas aí são muito fraquinhas. Luís, mas tu não és normal. Eu disse: não, vocês é que não são normais. Vocês é que não são normais. E temos que ser corajosos e firmes nessas alturas. Corajosos e firmes. Vocês é que não são normais. Sim, o casamento fala em quê? Fidelidade. Só para não me alongar muito. Eu estou a ser normal, vocês estão a ser anormais. Dos poucos episódios. Mas este comportamento, ainda que olhado de lado e suscitando algumas dúvidas nas mentes dos mais perversos, e estou a falar deles, estou-me a referir a eles, levou a que a confiança fosse tal que pouco tempo depois eu tivesse sido procurado por alguns deles porque estavam a passar por dificuldades no casamento, o que é que podiam fazer, de que forma é que podiam agir, inclusivamente dentro do balneário. Na minha presença deixou de haver esse tipo de conversas. Recordo-me perfeitamente, no chuveiro, enquanto se toma banho, aquela e a outra, eu chegava e a conversa parava. Portanto, isso é o respeito depois que as pessoas vão ganhar. Se nós nos mantermos firmes, se nós nos mantermos constantes. A vergonha, Deus já tirou a vergonha da nossa vida. Se nós formos firmes, se nós tivermos identidade, se nós não temos identidade, se nós não sabemos quem somos, como é que nós vamos conseguir mudar a mente de alguém ou mudar o coração de alguém? É verdade que é o Senhor que faz isso, mas através de nós. Se nós não formos exemplo, como é que nós vamos conseguir mudar os outros? Como é que o Luís conseguiu ser um bom profissional de futebol e ao mesmo tempo ser um bom marido e um bom pai? Foi muito difícil mesmo, muito. Eu casei em 2000, no dia 29 de julho de 2000, e no dia 2 de setembro viajei para um mundo desconhecido, entre aspas. Viajei para a Itália 3 dias depois, agora tenho que fazer contas se julho tem 30 ou 31. Mas foi difícil. A minha esposa é filha única, nós desejamos bastante aquele casamento, os sonhos que nós preparamos, mas a parte profissional depois levou-me para a Itália, porque tinha que ser, a equipa já tinha começado o estágio. Fui para a Itália 3 dias depois, a mulher ficou só. Os estágios em Itália são muito grandes, muito exigentes. Creio que 20 dias depois, 21, 3 semanas depois, reencontrei-me com a minha esposa. Fui fazer a viagem de trabalhar em vez de levar a mulher, mas tinha que ser. Encontramos depois. Nápoles é uma cidade muito difícil, caótica, mas que amamos bastante, mas naquele período de verão as casas está tudo alugado, é muito difícil, duplica o número de pessoas, e vivemos num hotel durante uns 2 meses. Vocês imaginem as dificuldades, o eu estar longe, a mulher não falar a língua. Foram momentos difíceis que choramos os dois, mas que crescemos bastante, aprendemos bastante. Eu lembro-me, à medida que o tempo vai passando, conhecendo os meus sogros, aquilo que seria ideal hoje, eu consigo perceber porque é que eu fui para a Itália. Consigo perceber porque é que eu passei estas dificuldades para fortalecer o meu relacionamento com a minha esposa. Ia sem muita facilidade em Portugal.
aquela prestação no europeu, Sporting campeão, Luís Vidigal melhor médio defensivo do campeonato português, eram só facilidades. Ia ser muito difícil viver isto cá em Portugal. Hoje o Senhor fala no meu coração, hoje eu consigo perceber. Ia ser muito fácil e muito complicado. Portanto, menino, tu agora vais baixar a bolinha, vais para a Itália perceber como é que a coisa funciona, vão penar um bocadinho, que é para se juntarem, se agarrarem, estarem bem fortes, para daqui a 14 anos, e é hoje, poder estar a testemunhar daquilo que eu fiz na tua vida. Portanto, o Senhor é bom, as dificuldades só nos fazem crescer. Muitas vezes os nossos sacrifícios permitem que outros possam beneficiar, e neste caso não é sacrifício, é fazer a vontade de Cristo. Eu alguns anos depois, uns 2 anos depois de regressar a Portugal, recebo um telefonema de um massagista do Nápoles, que estava a ter um problema sério com um colega de trabalho, e estamos a falar de um senhor com 60 e tal anos, e que me ligou meio desesperado: Luís, posso falar contigo? E eu, sim, claro, então. Olha, estou aqui com um problema gravíssimo e preciso que tu me ajudes. Então, mas o que é que se passa? Olha, Luís, e o senhor sabe que eu estou a falar por ele e não por mim. Luís, tu foste a pessoa mais sábia que passou aqui neste clube. Estamos a falar do clube do Maradona, hein? Atenção. E os mais novos recordam-se agora dos Lavezes, dos Cavanis, dos Higuaíns. Foste a pessoa mais sábia que passou aqui. Eu estou a viver este problema assim, assado. Como é que tu achas que eu devo agir? Irmãos, não há prémio maior do que nós deixarmos algo, uma marca na vida das pessoas. O Maradona foi o que foi, o maior. Mas ele não ligou para o Maradona. Ele não ligou para o Cavani ou para o Higuaín, não. Ligou para quem deixou alguma coisa de importante, alguma coisa que conta. As imagens que estávamos há pouco a falar, os recortes dos jornais, um jogo antigo, é giro, é interessante. Mas o bom é que este senhor lembrou-se de quem eu era, da minha identidade, do meu comportamento. Este senhor ligou o ano passado, ou ainda este verão, se não estou em erro: Luís, estava aqui na ilha de Ischia, que é uma ilha muito interessante lá próxima, e uma senhora muito bonita aproximou-se de mim para conversar com o meu filho, qualquer coisa, e depois apercebi-me que a conversa dela era outra. E eu imediatamente mudei a conversa, porque lembrei-me de ti. Isto é tremendo, irmãos. É tremendo. Não olhem para mim, porque não é isso. É aquilo que Deus fez no meu coração e que eu consegui deixar nos corações dos outros. É aquilo que vocês têm que fazer. Este é o nosso maior desafio. Se nós não conseguimos fazer isso, não vamos mudar o coração de ninguém, nem a mente de ninguém. Luís, muito obrigado por ter partilhado connosco estas experiências e, acima de tudo, a sua vivência como cristão, que eu creio que, de algum modo, tem ajudado cada um de nós.